O Trump tentou ganhar do Brasil, mas o Brasil desafiou o Trump e ganhou. Olha só, o pessoal do New York Times está todo satisfeito aqui, está feliz da vida, comemorando, né? Os democratas lá nos Estados Unidos estão comemorando a vitória do Lula. Exatamente, meu amigo, é isso daí. O Trump deu uma vitória para o Lula quando removeu as tarifas para o Brasil de 40%. Eu avisei para vocês que isso ia acontecer, né? Assim, eu esperava que o Trump sequer tivesse colocado tarifas no Brasil. O nosso apoio sempre foi para sanções ao Alexandre de Moraes, mas o Trump resolveu botar as tarifas porque achou que isso ia ajudar no caso do Bolsonaro, né? E aí ele voltou atrás nas tarifas. Em tese, você pode colocar que a situação do Brasil agora é pior do que antes, porque, embora tenha tirado a tarifa para a maior parte dos produtos, ainda tem uma série de produtos brasileiros com tarifas de 50% nos Estados Unidos, pescado e outras coisas, né? Mas a verdade é que ficou esse gostinho de que o Lula bateu no Trump e ganhou. Como eu falei para vocês, os democratas americanos estão comemorando, tá todo mundo achando lindo. Olha que lindo, o Trump se ferrou, Bolsonaro se ferrou, todo mundo se ferrou, o Trump teve que voltar atrás, taco, enfraqueceu a coisa toda. Vai ficar por isso mesmo? Aí que eu digo para vocês, eu espero que não, para o próprio bem do Trump. Vamos entender esse caso aqui porque existe a possibilidade de mais sanções contra o Brasil na questão da Magnitsky, que era o ponto que deveria ter desde o início sido focado, né? Pois bem, o Brasil desafiou o Trump e ganhou. É isso aí. Estão elogiando o Lula, mas é lógico que estão elogiando o Lula. Eu falei para vocês, o Lula tem o apoio dos democratas americanos, tem o apoio da esquerda europeia também. O pessoal está comemorando, tá vendo? O Lula bateu no Trump. É isso que a gente devia ter feito, devia ter batido no Trump também, que o Trump ia acabar recuando e coisa e tal. Esse episódio com o Brasil manchou o Trump, tá? O Trump, por mais que eu entenda que não teve nada a ver com a negociação do Lula e não sei o que lá, né, que ele estava fazendo o processo dele lá de negociação e coisa e tal, mas no final das contas ficou feio pra caramba com isso daí, né? E eu entendo também que o Trump nesse momento está com problemas muito maiores do que o Brasil, né? O Marco Rubio, por exemplo, está lá em Genebra conversando com os ucranianos e com os europeus por conta do plano de paz lá, que começou com 28 pontos, agora está com 19 pontos, estão negociando lá os pontos todos. E tomara que consigam chegar num acordo, né? Mas é lógico, não pode ser um acordo que renda a Ucrânia, né? Não é isso, né? Quem tem que ser punido no acordo é a Rússia, evidentemente, né? Mas independente disso, a administração Trump se mostrou fraca no final das contas. Então, o que o New York Times está comemorando aqui, o New York Times, vocês sabem, é um jornal esquerdista lá de Nova York, né? É a principal mídia esquerdista lá dos Estados Unidos, né? Então eles estão falando aqui, ó, isso é muito ruim, né? Foi o que o Trump disse quando o Bolsonaro foi preso, agora definitivamente, né? É muito ruim, coisa e tal, né? E em julho o Trump mandou uma carta muito nervosa pro Lula, não sei o que lá, e demandando que as autoridades derrubassem as acusações contra Bolsonaro, e não sei o que lá, colocou 50% de tarifas no Brasil, e ainda impôs sanções a um juiz brasileiro, ao Alexandre de Moraes, justamente por conta das acusações contra o Bolsonaro, né? E no final das contas, 5 meses depois, o Trump não fez nada além de admitir derrota. No que ele tirou as tarifas do Brasil, ele admitiu derrota. Não conseguiu fazer nada do que ele pretendia e coisa e tal. E, na verdade, o final, segundo estão dizendo aqui, seria o pior, né? Ou seja, a intervenção do Brasil foi um caso extraordinário que mostrou como eles não só não conseguiu a coisa, como piorou a situação. Muitos analistas dizem que a Corte Suprema Brasileira deu ao Bolsonaro uma sentença maior por causa da intervenção do Trump. Na verdade, não, tá? Eles já pretendiam dar uma pena absurda para Bolsonaro, a gente já sabia disso. Isso aqui não fez diferença, né? Agora, isso aqui também não fez diferença. E o filho do Bolsonaro, o Eduardo, um dos mais proeminentes membros do Congresso brasileiro e um potencial sucessor político do pai, está agora também sendo acusado de obstrução do processo. É engraçado como é que eles não falam isso aqui. Sabe por que eles não falam isso aqui? Porque ficaria óbvio para o público americano que obstrução do processo nesse caso não faz sentido. O Eduardo pediu ao Trump para o Trump intervir. O Trump que decidiu intervir. Não é culpa do Eduardo Bolsonaro. Não tem como você pedir alguma coisa para alguém e isso ser interpretado como obstrução de justiça, né? Eles não falam isso aqui. Eles dizem, não, que agora ele está tendo suas próprias acusações criminais. Não falam que acusações criminais são essas, mas é justamente o fato dele ter pedido ajuda ao Trump, né?
E, de novo, eles não falam nada sobre o processo do Bolsonaro. Diz que o Bolsonaro também não quis sair do governo. Como que o Bolsonaro não quis sair do governo? Pô, o Bolsonaro entregou todo o controle para o Lula assumiu no dia 1º de janeiro, sem nenhuma oposição, sem nada. Imediatamente, uma semana depois da derrota na eleição, iniciou o processo de transição, já tinha gabinete de transição, já tinha tudo funcionando, não teve nada que Bolsonaro tenha impedido a transição de governo. Ah, mas ele não foi entregar a faixa para o Lula. Caraca, e daí, meu amigo? Que diferença faz isso, cara? Ah, mas ele foi para os Estados Unidos. Assim, uma coisa que não tem lógica nenhuma isso daqui, uma coisa absurda, né? Agora, eu não sei não, tá? Isso daqui, um artigo desse no New York Times fica feio para o Trump, no momento que o Trump está apanhando muito lá nos Estados Unidos, tá? Esse acordo de 28 pontos que o Trump arrumou com a Rússia lá, é um acordo absurdo. Ele está apanhando muito lá nos Estados Unidos por isso, porque basicamente ele baixou a cabeça para o Putin em tudo, né? E ficou uma coisa que chega a ser ridícula, né? Enfim, eu não sei não. O Trump tem uma alternativa agora muito forte, que é a alternativa de dar uma carregada na Magnitsky, né? O pessoal está colocando aqui que houve uma crítica muito forte, né, da diplomacia americana, que a prisão do Bolsonaro foi provocativa e desnecessária, o que eu concordo plenamente. Provocativa e desnecessária, absolutamente nada justifica o que aconteceu, muito menos a questão, mas se ele tentou adulterar a tornozeleira e coisa e tal, besteira, isso faz zero diferença no final das contas, e teve muita crítica e coisa e tal. Agora, o negócio é isso, né? Segundo diz o Radar Econômico, o mercado brasileiro não tá nem aí. Não vai ter nada do Trump, não vai ter nada aqui, porque, poxa, afinal, né, não tem problema nenhum, né? Eu não sei não, tá? Eu suspeito que isso pode ter uma resposta ao contrário, né? Uma resposta desproporcional do Trump contra o Brasil por conta dessa história toda. Exatamente por quê? Porque o pessoal democrata lá nos Estados Unidos está pisoteando em cima dele. E o Trump e os Estados Unidos precisam mostrar que mandam, né? Se você começa a ameaçar e não fazer nada, isso é um problema. Aqui, ó, depois da convicção da condenação do Bolsonaro, os oficiais americanos prometeram retaliação. Mas nunca aconteceu essa retaliação. Ao contrário, o Trump começou uma relação com o Lula, que é o adversário do Bolsonaro, e inclusive suspendeu as tarifas contra o Brasil. Ou seja, rifou Bolsonaro. E eu falei isso para vocês, rifou Bolsonaro mesmo. Eu entendi que ele fez isso porque realmente ele está preocupado com a inflação lá nos Estados Unidos. Mas aí que tá. Isso vem do erro inicial dele. Ele não deveria ter colocado as tarifas. As tarifas foram um erro. Nunca deveria ter acontecido. Tivesse ele ido direto para a sanção contra o Alexandre de Moraes, teria sido muito mais efetivo no final das contas, né? Mas enfim, o Trump quis fazer essa coisa aqui, ok, bacana. Só que agora voltou atrás e realmente rifou o Bolsonaro, rifou a direita brasileira. Vamos ver o que vai acontecer, porque um ponto que o pessoal está falando é justamente esse, né? A Magnitsky aqui no Brasil meio que não pegou, o Alexandre de Moraes não sentiu nada, né? Ele sentiu, tá? Ele está fazendo uma força danada para não demonstrar que sentiu, mas sentiu. Os outros ministros do STF estão com medo danado de entrar no mesmo buraco, mas estão seguindo em frente. Então, o problema dessa história toda é se o Trump vai ter coragem agora de fazer a única resposta que cabe a ele agora, que é piorar a situação da Magnitsky, forçar mais a Magnitsky, talvez focar em algumas empresas que estão ainda tendo contato com essas pessoas, ou então colocar mais ministros na Magnitsky, não sei. Essa é a tarefa que segue para o Trump. Eu acho que é a alternativa que ele tem, que é uma alternativa positiva. De novo, tarifa nunca resolve nada, a tarifa é muito ruim. Agora, a Magnitsky resolve, a Magnitsky pode ajudar de fato. Eu tenho certeza que uma Magnitsky no Barroso, uma Magnitsky no Gilmar Mendes fariam maravilhas pelo STF. Ah, mas o Barroso já até saiu do STF. Não, mas exatamente por isso, porque mostraria que não adianta, não é uma coisa que eles vão parar de responder no momento que eles saírem do STF. Eles continuam sendo responsáveis pelas lambanças que eles fizeram na política brasileira para o resto da vida deles. Todos eles, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, mesmo depois que deixarem o STF, né? E mais do que isso, deixa muito claro o problema real que foi justamente esse STF fora de padrão, fora de qualquer controle. Vamos ver. Foi muito ruim para o Trump isso daqui, tá? Ficou muito feio. O New York Times, os democratas estão comemorando isso daqui, estão achando lindo. Lula tá virando um ídolo para eles lá. A verdade é essa. E para os europeus também. Muita gente na Europa está reclamando, porque os europeus baixaram a cabeça para o Trump e negociaram com o Trump, deviam ter feito igual o Lula. Não fez porra nenhuma, não entregou nada, e o Trump voltou atrás sozinho. Ficou feio para o Trump isso daí. Agora vamos ver o que o Trump vai fazer.